Ele fala assim, ó, Caio, Jesus Cristo me levou para dentro da Bíblia. Eu só consigo dirigir a minha vida através do Novo Testamento. Eu não consigo sentir grandes revelações no Velho Testamento. Eu estou sem foco, Caio? Não, a gente foi chamado para crer em Jesus, no Novo Testamento. Eu sou um gentio. Foram os primeiros cristãos, e não necessariamente da primeira geração, mas muito mais os que vieram nas gerações posteriores, é que se sentiram menos gentios, se sentiram menos pagãos, associando a necessidade da história do Velho Testamento como algo que deveria estar junto com o que os cristãos determinaram que seria a Bíblia deles. E isso só foi acontecer no quarto século. Até então, eles vinham lendo epístolas de Paulo, epístolas de Pedro, cartas, até que leram o Evangelho de Marcos. Eles ouviam, era o que um dizia para o outro de memória. E como depois se ficou sabendo, Jesus, que falava aramaico e não hebraico no dia a dia, era aramaico, a língua do povo, a língua mais corrente, ele fez com que as suas parábolas se transformassem em poemas, em poesias, como Joaquim Jeremias demonstrou com a dedicação dele e conhecimento do aramaico, fazendo tradução de parábolas de Jesus e mostrando que, vertendo-as do grego, que foi a língua primeira onde foram escritas, trazendo-as para a fala, para a oralidade de Jesus no aramaico, elas viravam poesia, com rima, com métrica e com tudo. Por isso era tão mais fácil guardar o que Jesus dizia, porque era como aquilo que se faz no Nordeste, com a literatura de cordel. Era uma coisa que se podia repetir, que se podia falar de olho fechado, que era para guardar no coração, muito mais do que em livros. Os livros são uma ajuda para memorização, para conservação. Mas eles preservaram a mensagem durante décadas e durante os 3 primeiros séculos, levando especialmente até o início do 2º século, levando a palavra como meio oral. Por isso Paulo diz aos Romanos sobre ouvir a palavra, porque não havia essa condição de ler. A primeira escritura do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi a mais antiga, mais primitiva. E aí a gente vem caminhando até as últimas cartas, os últimos livros, como, por exemplo, já as epístolas de João e o Apocalipse, que já são textos do final do 1º século. Mas não tinha nada a ver com o Velho Testamento. Jesus só usou o Velho Testamento para confrontar fariseus, escribas de Israel, sacerdotes do templo, que vinham confrontá-lo usando o Velho Testamento para acusá-lo de blasfêmia e de estar quebrando a lei de Moisés. Que, do ponto de vista de qualquer interpretação, até de Moisés, provavelmente, Moisés achasse que a lei dele estava sendo quebrada, embora ele próprio, Moisés, tenha dado um outro trato humano a si mesmo, quando, depois de muitos anos sem sua esposa no deserto, ele se encantou com uma africana, uma mulher de pele negra, da região de Cus, na África, uma cusita, e casou-se com ela, o que veio a provocar raiva e ciúme em Arão
e em Miriam, que diziam: o que você está pensando? Que você tem privilégios especiais? Mas os judeus, Jesus usava o Velho Testamento quando provocado. Ele dizia: nunca lestes? Ou por que não entendestes? Ou isso e aquilo. E para os discípulos dele, depois de ressuscitado, especialmente, ele mostrou como era necessário que tudo que as Escrituras diziam sobre o servo sofredor, acerca do qual eu falei no dia de ontem, viesse a se cumprir nele. Ele diz que era necessário. E mostrou-lhes tudo o que constava a seu respeito. Na Torá, ou seja, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos Salmos e nos profetas. Tudo o que constava a seu respeito. Abriu, por exemplo, Isaías 53, estava no centro do que os profetas diziam. E a gente sabe disso também pela quantidade de repetições, e porque também em Atos dos Apóstolos, quando Filipe foi enviado, sem saber para o quê, e chega no caminho entre Jerusalém e Gaza e vê um negro etíope e ministro da fazenda da Etiópia, que servia a rainha, lendo o profeta Isaías, do capítulo 53. Então, era um texto que tanto provocava os judeus e os prosélitos do judaísmo, como também era um texto que estava no centro do sentido da escritura judaica para os novos crentes, novos apóstolos. Mas Jesus mandou o quê? O que Jesus disse? Disse: indo por todo o mundo, preguem o Evangelho. O Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a narrativa da vida de Jesus. O Evangelho é o ensino de Jesus. O Evangelho é aprender com o modo de Jesus viver, a interpretação do que Jesus ensinou, porque Jesus não era esquizofrênico nem hipócrita. Portanto, se eu quiser saber o que ele ensinou, que eu veja como ele viveu, porque ele encarnou tudo que ele disse. Evangelho é o que ele ensinou, o que ele viveu, o que ele fez, e os fatos redentores interpretados, todos eles se cumprindo, tanto fatos do Velho Testamento como a aspiração humana no mundo inteiro, se cumprindo naquela solução. Enquanto isso, os homens imolavam carneiros, bodes, ovelhas, touros, nos altares de Jerusalém, nos altares de Roma, de todas as cidades greco-romanas, do Egito, do norte da África toda. Enquanto isso, aqui, onde hoje nós chamamos de América Latina, os autóctones, os nativos, nas sucessões de civilizações de todo esse continente do Caribe e subindo para o norte dessa região, na América e Canadá e Alasca, conforme seus costumes e seus povos, todos derramando sangue, fazendo sacrifícios ou dedicações, pedindo perdão, pedindo misericórdia, porque a humanidade sabia que tinha pecado contra os céus. Isso era latente, essa culpa latente que Freud nunca conseguiu explicar em nenhum outro, e que está presente até naquele que nunca foi problematizado por nada. Ele precisa apaziguar alguma divindade em algum lugar da existência. Então, em Cristo, na cruz, está consumado. É isso que eu tenho que pregar. Jesus disse: indo, preguem isso. Ele não mandou pregar Moisés, ele não mandou decorar
os livros do Velho Testamento. É interessante, mas se ninguém nunca aprender nada do Velho Testamento, não vai ficar faltando nada. Se a pessoa aprender Cristo. Olha, o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, foi escrito, provavelmente, acerca e sobre as reminiscências, as memórias de Pedro. E você vê que nem genealogia judaica ele tem. Se Pedro era um cara da Galileia, dos gentios, ele não estava preocupado com pedigree nenhum. Isso não era uma questão para ele. Nunca foi. Você só vê Pedro fazer e levantar questões humanas. Quem é o maior, quem é o mais gostoso, quem é que pode mais, quem é que não dá quê, bababá e tal, mas não tem uma pergunta sobre Moisés, Velho Testamento, e Davi, e pecado, e Batseba, e o que Deus vai fazer. Não tem. Se os apóstolos que Jesus chamou para serem os apóstolos enviados não eram crentes. Graças a Deus, eles só eram gentios, judeus pagãos da Galiléia dos gentios, daquele lugar onde havia sinagogas, mas as pessoas não eram academizadas teologicamente em nada. Eles criam em fantasmas, eles criam em espírito, eles criam em reencarnação. Quando Jesus perguntou o que o povo diz que eu sou, ele estava atravessando a Galiléia, de novo, na direção da Cesareia de Filipe. Qual foi a resposta que os apóstolos deram? Disseram, tem gente... As teses eram quase todas reencarnacionistas, ou todas. Uns dizem que tu és Elias, então é reencarnação. Outros dizem que tu és Jeremias, então é reencarnação. Outros dizem que tu és algum dos profetas, qualquer um que se reencarnou. Outros dizem que tu és João Batista, que João morreu, mas os eflúvios de João baixaram em ti, e tu és o João possesso, ou tu estás possesso de João. Não teve uma resposta que tivesse alguma coisa a ver com o que o Evangelho viesse a ensinar depois. Não tinha nenhuma memória de Deuteronômio 8, não invocarás os mortos, ou isso, aquilo, não sabiam de nada, e Jesus não gastou tempo com isso. Agora, eles entenderam tudo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles entenderam que não era reencarnação, que quando eles processaram o que Jesus disse ao malfeitor ao lado dele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, eles sabiam que não podia ser reencarnação, não tinha karma, tinha graça, não era karma, era graça. Para quem crê, não há karma, há graça, há perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus mandou ensinar foi isso, foi o Evangelho, o que Paulo pregou. Paulo não chega em lugar nenhum citando Moisés, citando os profetas. Por que ele vai citar profeta no Areópago de Atenas? Quem que ele cita? Ele cita os poetas de Atenas, ele cita Epimênides, ele cita alguns outros que eram celebrados, que eram cridos, que eram inteligências consideradas raras, divinamente inspiradas do ponto de vista filosófico. Ele cita alguns. E ele conclui sempre falando a partir da filosofia grega. Como um dos vossos poetas tem dito, também somos geração. Ora, sendo, pois, geração de Deus, se nós somos geração de Deus, como alguns dos poetas de vocês têm dito e vocês declamam, se somos geração de Deus, então por que adoramos peixes, animais, criaturas e nos subjugamos a toda essa idolatria que eu vejo aqui do meio, essa quantidade enorme de Deus? O que eu vim falar foi do Deus desconhecido. E não cita ninguém do Velho Testamento. Por quê?
Porque ele cria que Jesus sozinho bastava. Eles todos começaram a crer que Jesus sozinho bastava. Foram os judeus indo às comunidades cristãs, perseguindo Paulo e tentando confundir cristãos reunidos em comunidades, os judeus especialmente de Jerusalém, e os cristãos judeus que se tornaram judaizantes cristãos, que iam de igreja em igreja querendo fazer de todo gentil, de todo pagão como eu e você, um judeu, querendo que eles se circuncidassem, que eles guardassem a lei de Moisés, que o líder da congregação se comportasse como um rabino. Foi tudo isso, mas foi invenção humana. Não tinha absolutamente nada a ver com Jesus. Eu sou chamado a repetir Jesus. O que é ser evangélico? É ser conforme o evangelho. Ser evangélico é buscar a qualidade da vida de Jesus para a prática da existência. Ser evangélico é buscar a qualidade da vida de Jesus como prática na existência. O resto, meu filho, é conversa das mais fiadas e não perca o seu tempo. Agora, eu leio o Velho Testamento, eu prego. Hoje mesmo eu preguei no Velho Testamento. Mas tudo que eu prego do Velho Testamento tem Jesus como a chave hermenêutica. Por isso eu recomendo a você que entre aí no portal Caio Fábio, e aí você vai usar Jesus, a compreensão de Jesus, como a chave interpretativa do Velho e do Novo Testamento, porque eu faço o Velho Testamento todo passar pelo filtro de Jesus. Tanto quanto eu faço as cartas dos apóstolos passarem pelo filtro de Jesus. Aí eu sei como Jesus trata as mulheres, sinceramente, não com Paulo. Eu me converti ao amor de Cristo pelas mulheres no Evangelho. Não ouvindo Paulo, e não permito que a mulher fale. Aquilo ali é uma circunstância. O Evangelho é isso. E é através disso que a gente filtra tudo. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, como Jesus viveu e como isso se aplica em cada nova cultura e em cada nova geração. Essa é a palavra da graça. Essa é a essência. O resto é bom se você tiver Jesus como absoluto em você. Mas se Jesus for só uma coisa, uma narrativa dentro da Bíblia, se o livro onde puseram a narrativa de Jesus for algo considerado mais importante do que Jesus, que dá sentido a tudo, então você está cometendo um ato de idolatria e de apequenamento mental, de mediocrização espiritual e de estupidificação humana. Você vai manter compromisso com coisas que fizeram algum sentido há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos, mas que deixaram de fazer sentido desde Cristo. Depois de Jesus, a humanidade está convidada a viver naquele nível. Aí a humanidade não se autodestrói. A única salvação para a humanidade é aprender a viver como Jesus ensinou que os seres humanos devem se tratar uns aos outros. Sem isso, é uma questão de tempo, mas a gente vai acabar fazendo catástrofes que nenhuma ficção horrorosa jamais até hoje conseguiu descrever. Será a ilha do Dr. Monroe é brincadeira. O que vem por aí se torna horroroso se nós nos entregarmos à nossa própria disposição mental, que é sempre reprovável.
que é sempre egoísta, narcisística, aí a gente se arrebenta e acaba com o mundo. Hoje a gente tem poder de acabar com o planeta, de fazê-lo virar pó no espaço. Enquanto alguns poderosos fogem para alguma base espacial, para se matarem uns aos outros e guerrearem uns contra os outros também lá. Porque não há justo, não há nenhum sequer, não há nenhum que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. E aí, o que sai deles, o que deles procede, destrói. A única possibilidade que a humanidade tem de prolongar os seus dias e de tirar a maldição que está posta sobre esse planeta em razão da nossa presença. A maldição da Terra é a presença humana. O homem é a maldição da Terra. Foi o que o livro de Gênesis diz, sem pudor. Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Por tua causa, tu causaste maldição à terra, ao planeta, o que Deus diz. E é só olhar em volta. Tudo destruído, gente ainda dando razão. Queima mesmo, vende, bota aí. Não tem nada acontecendo, as temperaturas subindo. Tem moluscos sendo cozinhados na semana passada em alguns lugares do litoral do Canadá. Imagina isso. De tão quente ficou a água, mas não está acontecendo nada, né? Sales neles, sales neles. Sales de mim. Sales de mim, sales da terra, em nome de Jesus. Afasta de mim esses sales, ó Pai. Esses sales, ó Pai, foi o que eu vou te dizer. Então, cara, tá aqui, ó. A Bíblia é só uma conjuntura histórica, decidida pelos bispos que Constantino reuniu, botou tudo isso junto, fez um pacote, esse é o livro sagrado dos cristãos, que tem o Velho e o Novo Testamento, é um acréscimo. Aí vieram os muçulmanos e disseram, não, tem que ter outra revelação. Aí tem o Alcorão, que foi todo ditado a Maomé durante anos. E ele veio, é o livro de um homem só. É o livro sagrado pelo qual se mata. E, supostamente, a revelação de Deus cabe no livro. O que eu digo a vocês é que a Bíblia está cheia de textos inspirados que continuam textos vigentes, porque são coerentes com o que Jesus ensinou. E tem um monte de textos inspirados e que caíram em obsolescência, porque eram primitivos demais para se adaptarem ao que Jesus ensinou e mandou que obedecêssemos, porque Paulo diz que nós somos salvos pela obediência ao Evangelho em fé no meio dos gentios. Esse é o nosso chamado. O resto é bônus para quem sabe aproveitar, mas para quem não sabe aproveitar, eu tenho dito para escândalo de muitos, em muitos lugares, que para quem não sabe ler a Bíblia, tendo Jesus como chave hermenêutica, a Bíblia é um livro absolutamente enlouquecedor. Porque se diz que é a palavra de Deus e tem horas que Deus manda matar, tem horas que Deus manda perdoar, tem horas que Deus manda comer, tem horas que Deus diz que não é, tem horas que Deus faz concessão, tem horas que Deus... É uma loucura. Aí eu vejo a quantidade de maluco, né? É impossível o cara crer que tudo que tem na Bíblia é para ele obedecer e não ficar louco. Ou pelo menos não ficar o maior de todos os cínicos e hipócritas.
Porque aqui na Bíblia tem uma quantidade de coisas que eu não vou nunca mais obedecer na vida. Eita. Eu sei que elas existiram para um propósito, mas que em Cristo Jesus elas entraram em estado de caduquice, de caducidade. A palavra usada aqui por Paulo é caducidade, é caduquice. É como falar de um velho dizendo bobagem. Olha que é a expressão. Paulo tem a coragem de dizer que quem segue o Velho Testamento, querendo também seguir com isso o Novo Testamento e o ensino de Jesus e do Evangelho, é um problema mental. E você não vai dizer coisa com coisa, porque você decidiu que você ia escrever na prova da vida tudo aquilo que caiu em obsolescência. Aí é como o cara que se inscreve para uma viagem espacial advogando a causa de que a Terra é plana. Aí não precisa de carro, cara. Pega um Jeep e vai fazer. Pega uma bicicleta e pedala da Patagônia ao Alasca. Isso. E pronto. Bora. Não precisa ir para lugar nenhum. Mas é caducidade a palavra, é caduquice. Caducidade. Caducidade da letra. Ficar falando ali, repetindo aquelas bobagens. Aí eu não aguento, eu não consigo ouvir praticamente ninguém. Tem pouca gente que eu ouço com prazer, porque a maioria não consegue se livrar da caducidade da letra. Aí o cara fica voltando e não entendeu Jesus como a chave hermenêutica para aplicar tudo, fica repetindo obsolescências, fazendo discursos da morte. É como quem lê o livro dos mortos na parede de uma tumba egípcia.